Eu quero convidar a amada igreja a abrir a boa palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Nós leremos nos versos de 1 a 7. Enquanto você abre a palavra, nós estamos numa série de mensagens que tem por título Correndo Atrás da Felicidade. E o correr atrás da felicidade tem sido abordado sob a perspectiva da infindável busca por mais. Como assim? Pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que alcançam, porque colocam a sua busca como a busca da felicidade como uma prioridade em suas vidas. Ninguém aqui quer ser infeliz. Todos nós queremos ser felizes, mas nós precisamos alinhar, nós precisamos ter os parâmetros corretos. Não adianta eu ter um motivo vão, um motivo fútil de objetivo de vida, talvez um motivo financeiro muito elevado, e aí eu batalho, e quando eu alcanço aquilo parece que não resolveu, parece que faltou alguma coisa. Ou eu quero ter um cargo muito alto, e não tem nada de errado nisso. Isso são coisas boas, são coisas lícitas. Mas quando o meu coração ele vai ali diretamente para o objetivo em si e deixo algumas outras coisas, que nós vamos falar nessa tarde, se em algum momento eu alcançar, aquilo pode não me satisfazer. E aí eu fico numa infindável busca por mais. Então, nessa visão, hoje nós vamos falar sobre aprovação. Busca por aprovação. Há pessoas que buscam de todas as maneiras serem aprovados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria te convidar a fazer essa leitura junto comigo. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, o texto será projetado, eu leio na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a boa palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. E deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Vamos ler só até aqui, você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, te damos graças pela Tua palavra. Agora, eu peço que o Senhor fale diretamente ao nosso coração, de uma maneira específica a cada um de nós. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando eu penso em aprovação, e quando eu comecei a pensar sobre esse tema, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo a long time ago. Há 30 anos atrás, eu ali com 13 para 14 anos, eu acho que eu tinha 14 anos nessa época, eu havia estudado um ano todo, e eu seria submetido no final do ano a uma primeira prova de grande importância na minha vida, porque estava ali se desenhando o que eu faria da vida. E eu estudava de manhã, de tarde, de noite, e cria-se uma expectativa. E aí chegou o concurso e eu fui reprovado. E aquilo ali, ainda mais na cabeça de um jovenzinho ali de 14 anos, e ninguém está preparado para ser reprovado, mas isso aí soou mal na minha vida, soou de uma maneira negativa. Mas é interessante eu pensar sobre reprovação, porque eu não fui aprovado naquele concurso por estar fora de alguns parâmetros. Existia um critério de aprovação, ainda que fosse uma prova, e eu não alcancei aquele critério. Queridos, todos nós somos submetidos a concursos em nossas vidas, ou a questões que temos que estamos lutando para ser aprovados. E a nossa sociedade ela é muito cruel, porque a nossa sociedade ela nos força a sempre querer sermos aprovados. Não estamos preparados para a reprovação. E aí nós ficamos buscando, como eu disse, buscando por algo, aí consigo, ótimo, aí eu quero mais, e quero mais, e quando eu não consigo, isso soa de uma maneira muito ruim.
E aí eu preciso então dessa necessidade de ser aprovado, eu coloco isso em minha vida, essa necessidade de ser aprovado pela sociedade, como uma maneira de eu me encaixar nela. Como se os parâmetros que a sociedade me impõe fossem todos bons. O que não é, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu preciso fugir dessa necessidade de aceitação. Mas se há na vida parâmetros para aprovação, quais seriam, ou qual o parâmetro de aprovação para ser feliz na vida? Você já parou para pensar nisso? Se eu não sei qual é o parâmetro, eu sempre vou ficar na rodinha como o hamster ali. Eu sempre vou ficar buscando por mais, porque eu não defini os parâmetros para a minha vida. Quais seriam os parâmetros? Então, antes de eu falar sobre os parâmetros certos, eu queria comentar sobre parâmetros incorretos. Há parâmetros que são incorretos. Um deles, viver segundo os meus próprios desejos. Toda vez que eu digo assim, olha, eu me basto, eu me sustento, eu dependo unicamente de mim e eu quero apenas atender a minha vontade, toda vez que eu me coloco como parâmetro para a felicidade, eu estou fadado ao fracasso. São aquelas pessoas que dizem, por exemplo, você já deve ter ouvido essa frase, meu corpo, minhas regras. E aí contrariam um senso de uma coletividade, querendo impor a si os seus próprios ditames, os seus próprios limites, ou vivendo até sem limites, ocupadas apenas em fazer a sua própria vontade. A Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 2, versos 10 e 11, ela conta a história de alguém que tentou viver dessa forma. Isso não é novidade, isso não é algo recente. Diz assim, aqui quem vai falar é o autor de Eclesiastes: não me neguei nada que os meus olhos desejavam. Preste atenção, quem está escrevendo aqui é alguém que tinha posses, era alguém que tinha riquezas, era alguém que podia, que tinha autoridade, tinha poder. E aqui ele está falando, olha, eu não me neguei a nada. Alguém que não impôs limites para a sua vida, achando que a felicidade seria alcançada. Não me neguei a nada. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Ou seja, tudo que ele quis, ele fez. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, agora que vem a história aqui. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, quando ele olhou para trás, viu por tudo aquilo que ele passou, ele diz, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito do que se faz debaixo do sol. Queridos, é deprimente no final da vida você olhar para trás e ver que tudo que você fez foi inútil. Aqui, essa é a realidade de alguém que viveu segundo os seus próprios parâmetros. Viver segundo os seus próprios parâmetros é algo incorreto, não é algo bom. Mas outra coisa, outro parâmetro incorreto é viver segundo a vontade ou o desejo dos outros. É deixar que outras pessoas parametrizem a minha vida, para dizer assim, olha Davi, para você ser aprovado, você precisa ser desse jeito, fazer desse jeito, andar desse jeito, pensar desse jeito, vestir desse jeito. Queridos, é errado também buscar aprovação no sentido de buscar a aceitação dos outros. Eu preciso ser aceito? Nós vamos refletir um pouco sobre isso. Mas então as pessoas que buscam esse tipo de aprovação, elas assumem uma forma que não são. Eu começo a me parecer, ou eu me transformo em algo que eu necessariamente não sou, que não está na minha essência, a fim de agradar alguém, a fim de ser aprovado, a fim de ser aceito. E aí eu agrado a pessoa, ou eu entro em um grupo, e quando eu estou lá eu vejo que a felicidade não chegou. Eu vejo que ainda falta alguma coisa. Queridos, para ser aceito essas pessoas, elas são ditadas em como agir, em como vestir, em o que elas vão consumir. Nós precisamos ser quem nós somos. Nós não precisamos estar submetidos sempre aos ditames dos outros. E isso é um perigo, porque um dia você se mostra. Um dia a realidade vem à tona. Pode demorar. Pode ser como essas cigarras que estão aqui em nossas redondezas, que passaram 17 anos ali debaixo da terra, mas um dia essa realidade vem à tona.
Um dia a nossa realidade vem à tona e aí causa um choque no grupo ou no relacionamento em que eu estou inserido. Um exemplo meio simples, mas talvez alguns casais lembrem-se dos primeiros dias de cortejo, quando o homem queria cortejar a mulher, e ele queria um relacionamento, ele tinha um objetivo, e ele é gentil, e ele abre a porta do carro, e ele fala, meu amor, e a voz sempre é mansa. Mas aí o tempo passa, e ele conseguiu o seu objetivo, e um dia a coisa começa a se mostrar. No dia a dia, aquilo vem à tona. No dia a dia. Nós não podemos viver segundo os parâmetros dos outros. Interessante, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 38 e 39, nós temos uma história aqui contada, uma história do rei Davi, que ainda não era rei, mas diz assim, verso 38, então Samuel vestiu Davi com sua própria túnica. Saul. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar, pois não estou acostumado. E assim tirou tudo aquilo. Davi havia se predisposto a enfrentar um gigante que era Golias. Ele vai até Saul, e Saul tenta colocar em Davi algo que não era da sua natureza. Davi não estava acostumado a usar armadura, Davi não estava acostumado a usar espada, mas ele usava aquilo que era inerente ao pastor. Ele usava lá, ele tinha lá a sua funda, tanto que é assim que ele consegue, naquele momento ali, usando a pedra e a funda. Mas Davi é submetido a um parâmetro que não era o dele. O que Davi faz? Não, peraí, isso não é para mim não. Queridos, eu não consigo ser feliz se eu estiver usando parâmetros errados, se eu estiver usando os parâmetros dos outros. Saul era grandão, fortão, a Bíblia fala isso. Davi, a Bíblia nos dá a entender que ele era pequeno, que ele era menor. Não havia como dar certo. Ele, por mais que tivesse importância, Davi ia ficar lá agarrado e talvez não tivesse uma agilidade necessária. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que há um parâmetro correto. Há um parâmetro correto. E de volta ao texto de Gênesis, capítulo 4, nós temos aqui a história de Abel e Caim. Abel e Caim, filhos de Adão e Eva. Nós estamos aqui no começo da história. E a coisa já está começando a acontecer alguns movimentos ali errados. Já temos a entrada do pecado. E aqui no capítulo 4 fala do nascimento deles. E fala que Abel era um pastor de ovelhas e Caim um agricultor. Esse texto vai contar que cada um dos dois veio apresentar uma oferta ao Senhor. E o texto diz que Caim e sua oferta não são aceitos. Chegamos a um ponto aqui crucial. Existe um parâmetro de aprovação, existe algo que eu e você devemos estar submetidos, porque o Senhor aceitou a um e não aceitou a outro. Então, nessa tarde eu quero trazer algumas lições brevemente sobre isso. Algumas lições sobre a busca por aprovação. Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa tarde é que eu preciso, na busca por aprovação, eu preciso ser aprovado por Deus. Deus é quem deve me aprovar, o Senhor é quem deve me aprovar. O texto diz, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Então eu não devo tentar aprovar a mim mesmo, eu não devo estar submetido aos ditames de um grupo, mas eu devo estar submetido ao Senhor, é Ele quem aprova. E aí sim eu estou no correto caminho da felicidade, e aí sim eu estou saindo da rodinha, daquela rodinha do hamster. Interessante que muitas pessoas olham para esse texto e têm uma perspectiva assim, um pouco aquém do que ele transmite. Muitas pessoas olham para esse texto olhando apenas para a perspectiva da oferta, como se um tivesse trazido uma oferta melhor do que o outro e o Senhor apenas estivesse ali olhando a oferta. Mas não é apenas isso. O livro, a carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 4, é um texto muito precioso, que vai falar ali no capítulo 11 e capítulo 12 de Hebreus, está falando sobre fé. E aí no capítulo 11 há uma galeria de
heróis na fé, de pessoas que são mencionadas na Bíblia como pessoas de fé. E é interessante que o verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé. Aí o texto continua: pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou a sua oferta. Queridos, o Senhor, ele olha num segundo momento para a oferta, mas primeiro ele olhou para o ofertante. Foi a fé que o Senhor olhou. Pela fé ele foi aprovado. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Então, no caminho da aprovação, para que eu seja aprovado por Deus, eu preciso ser uma pessoa de fé. Se o Senhor olhar para nós hoje, nessa tarde, o Senhor está nos olhando, o que Ele tem enxergado? Nós precisamos ser pessoas de fé, nós devemos ser reconhecidos como justos. Ao olhar para a nossa vida, o que o Senhor vê? Então, que ao olhar para nós, o Senhor possa nos aprovar como homens e mulheres de fé, reconhecidos como justos. Essa deve ser a nossa busca por aprovação. Essa deve ser a primeira busca por aprovação nas nossas vidas. Mas então, peraí. Se Deus olha primeiro para o ofertante, isso quer dizer que eu posso fazer a coisa de qualquer jeito? Posso trazer qualquer oferta? Não. A resposta é não. O texto segue e diz: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Queridos, Abel, que é reconhecido na carta aos Hebreus como alguém de fé, ele se apresenta diante do Senhor com uma oferta de qualidade. Então, na busca da felicidade, na busca por aprovação, eu devo oferecer o meu melhor. Eu devo dar o meu melhor. Eu não posso entregar ao Senhor, eu não posso viver de uma maneira aquém dos objetivos que o Senhor tem para a minha vida. Não é bom que eu faça isso. A diferença aqui, há uma diferença sim na qualidade das ofertas. Caim, que era agricultor, ele traz uma oferta que ele vai lá, o texto dá a entender assim, que ele trouxe uma oferta lá do seu pomar. Ele foi lá, passou, pegou. Agora, Abel não. Abel ele teve mais cuidado. Ele trouxe as melhores partes das primeiras crias do rebanho. Isso fala de nós darmos primazia ao Senhor. Eu não devo dar ao Senhor o que sobra, mas eu devo dar ao Senhor o que é primeiro. Eu devo oferecer ao Senhor o melhor do meu tempo, o melhor dos meus recursos, o melhor dos meus dons e talentos. Eu devo oferecer ao Senhor o melhor de mim. Uma história que muitos já ouviram e alguns já presenciaram é aquela pessoa que chega na frente da igreja e fala assim: olha, eu vim aqui louvar o Senhor, mas eu não sei a letra direito, então eu trouxe aqui, eu não sei a letra, porque na verdade eu não tive tempo de ensaiar essa semana e eu nem ouvi o playback direito, mas Deus vai abençoar, é para Deus. Não pode ser assim, meu irmão. Eu preciso apresentar para o Senhor o meu melhor. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer com qualidade. Eu tenho que fazer da melhor maneira possível. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 41. É um texto muito interessante que Jesus ele está sentado no templo, em frente à caixa da coleta, onde as pessoas vinham ali depositar as suas ofertas, os seus dízimos, e ele estava realmente observando. O texto diz isso: eis que vem uma viúva pobre, e essa viúva pobre coloca 2 pequenas moedas ali, e aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: ela colocou mais do que todos os outros. O verso 44, da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Queridos, aquela mulher que tinha tão pouco, tinha apenas 2 moedas, que a sua subsistência estava naquelas 2 moedas, ela coloca tudo, então ela dá ao Senhor ao melhor. O Senhor, Jesus aqui está dizendo: olha, ela colocou mais valor do que aqueles que chegam aqui e depositam muito, do que aqueles que derramam rios de dinheiro. Queridos, na busca por aprovação, dedique o seu melhor ao Senhor, não importa quanto você tem. Faça o seu melhor. Deus ele vai te dar mais e Ele vai te colocar mais à medida que Ele sabe que você vai devolver para Ele.
E o texto segue, eu leio os versos 6 e verso 7. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É interessante essa frase que diz: se você fizer o bem, não será aceito. Se você fizer o bem aqui, tem o significado de fazer o bem para alguém, agir bondosamente, agir corretamente. Queridos, na busca por aprovação eu devo fazer o bem. Eu devo buscar sempre fazer o bem, aquilo que é bom, fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é justo, fazer aquilo que é adequado. Eu não posso parar de fazer o certo e simplesmente fazer o que me dizem que tem que ser feito. Viva corretamente, faça o que é bom, faça o que é correto, e a aprovação será uma consequência. Por isso que o texto diz: se fizer o bem, se você fizer o bem, não será aceito. Há uma consequência aí. Faz o bem, você vai ser aceito. Por quê? Porque é a sociedade que te aceita? Não, porque é Deus que te aceita. E aí nós estamos num caminho correto da felicidade. Eu não devo fazer o bem somente quando alguém está vendo. Eu devo fazer o bem independente de ter alguém vendo, independente do tempo. Porque às vezes demora, né? Às vezes a gente tem certas expectativas nossas. E esse texto aqui de Gênesis, ele não está falando de tempo. Ele não está falando que se você fizer o bem, você será aceito amanhã. Se você fizer o bem, você será aceito logo. Ele fala que você será aceito. Ele não traça um parâmetro de tempo. Eu é que não sei esperar o tempo do Senhor. Eu tenho que fazer o bem a qualquer tempo. Lá na nossa igreja no Rio de Janeiro, há um pastor que agora eu fiquei na dúvida, eu acho que ele fez 86 anos essa semana. É um pastor que é membro da igreja. E eu gosto muito daquele senhor. É tão bom conversar com quem tem mais tempo de vida que a gente sempre aprende alguma coisa. E eu me lembro que nós, há uns 2, 3 anos atrás, nós tínhamos um culto missionário que seria no domingo. E nós receberíamos na igreja um coral da Cristolândia, um trabalho lá do Rio de Janeiro. E eu era o responsável, eu acordei cedo, cheguei lá às 7 horas da manhã na igreja, o culto, eu acho que nessa época era 9h30. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã, a gente já tinha tudo coordenado, vou chegar cedo, vou arrumar. E havia uma equipe trabalhando na cozinha. Aquele senhor, aquele pastor que hoje já não exerce mais o ministério, aquele senhor que outrora já cuidou de igreja, hoje já não cuida mais, está ali sentadinho. Quando eu cheguei lá na cozinha para dar bom dia, ele estava lavando um panelão desse tamanho. Gente, como aquilo ali me abençoou, como aquilo ali falou no meu coração. Eu gosto de contar essa história, eu me emociono quando eu conto essa história, porque eu lembro do pastor Venâncio, que fez aniversário essa semana, e estive falando com ele. Que bênção, que bênção. Queridos, não tinha ninguém vendo. Ele já era uma pessoa idosa, poderia dizer assim: meu tempo já passou, eu já fiz o que tinha que fazer, eu já cumpri o meu ministério. Não, estava ali abençoando, lavando panela. E às vezes a gente pensa que abençoar é só fazer isso aqui. Não, não é não. É a minha vida, é fazer o bem a qualquer tempo, é fazer o bem independente das coisas estarem boas ou não. Tiago 4, verso 17, diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deixar de fazer o bem é cometer pecado. E fazer o bem é algo tão precioso que cansa. Cansa. Porque a gente fica numa expectativa de que algo aconteça, e às vezes a coisa não acontece, cansa. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem. Eu não posso me cansar, não. O texto está dizendo aqui, acorda, não cansa, não. Porque a tua hora vai chegar. É o Senhor que te aceita, o Senhor já te aprovou, gente. Se a gente está andando correto na busca da felicidade, eu não perco tempo na rodinha. Eu não perco tempo correndo atrás da cenoura, porque o Senhor me aprova. E o verso 7 aqui, já caminhando para a conclusão, ele diz: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É muito interessante, né? O Senhor, ele olha aqui, ele fala: olha, o pecado está te ameaçando. Se você
não dominá-lo, ele vai te conquistar. O Senhor adverte para que o bem seja feito, para que o pecado seja dominado. Então, se o Senhor está advertindo, é porque ainda há tempo. Ainda havia tempo, havia uma possibilidade. O fim da história aqui, você sabe, depois você pode ler o resto do capítulo. Ele acaba cometendo um grave delito, mas ainda havia tempo de se arrepender. O pecado estava sendo gerado. O Senhor olha para ele e não vê apenas um rosto transtornado, mas vê um coração onde o pecado já estava ali sendo gerado, onde o pecado já estava crescendo, talvez. E como eu domino o pecado? Submetendo o meu coração ao Senhor. Eu preciso submeter o meu coração ao Senhor. Só assim eu estarei no caminho correto da felicidade. Um coração não submetido ao Senhor é a porta aberta para o domínio do pecado. Se eu submeto o meu coração às minhas vontades apenas, se eu submeto o meu coração a satisfazer desejos, a atender desejos de outros grupos para que eu seja aceito, eu estou com a porta aberta para o pecado na minha vida. E sabemos que o pecado ele nos afasta do Senhor. Queridos, então, na busca por aprovação, eu não devo andar segundo o padrão dos outros. Eu não devo andar segundo os meus próprios desejos. Mas eu devo ser aprovado por Deus, submetendo o meu coração a Ele, dando a Ele o meu melhor e procurando sempre fazer o bem. Então, eu estarei no caminho correto da felicidade. O caminho correto da felicidade passa por eu ser aprovado, sim, mas por Deus. Felicidade é essa que não está naquilo que eu faço, não está naquilo que eu tenho, não está naquilo que eu alcanço. Porque aí eu saio dessa rodinha e entro num outro patamar. Felicidade é essa que está no Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas. Eu lembrei de um hino, agora de manhã, quando eu relia essa palavra, eu lembrei de um hino 578 do Cantor Cristão. Quero ver quem vai lembrar. Que diz assim: sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Que essa seja a nossa oração nessa tarde, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos sonde, que Ele encontre em nosso coração, encontre se há alguma coisa no nosso coração a ser mudado e que nós possamos mudar, tomar a decisão de não andar segundo o padrão dos outros, mas andar segundo o padrão do Senhor para as nossas vidas.